essa ideia de se abrir a um negócio diferente, pelo gosto da aventura, pelo gosto do prazer, isso pode abrir portas inesperadas e você pode se pegar tendo um hobby novo. Da mesma maneira que é uma porta de entrada por burnout, a pessoa fala, não, meu hobby, eu amo tanto que eu faço, eu sinto que eu tenho uma missão aqui, que meu hobby é trabalhar. E você percebe ali que existe uma informação subliminar do tipo, olha, essa pessoa daqui a pouco ela vai entrar numa estafa mental, ou então, porque ela começa a colocar como um eclipse, uma coincidência, a própria estima dela com o resultado que ela tem do trabalho. Se a gente pensar que hobby não precisa ser um luxo, porque hobby pode ser uma coisa extremamente simples, dependendo de como ouvir um passarinho na rua, ou pode ser uma coisa mais complexa, não precisa ser um luxo e não precisa ser uma obrigação. Então, é mais uma conexão consigo mesmo, é um dos benefícios que a gente vê. Falando de solitude, né? A pessoa ir sozinha para um restaurante. Aquele momento acaba sendo um momento muito especial, às vezes até de reconexão com você mesmo. Olá, muito bem-vindos ao Videocast 2 Pontos do Estadão, toda quarta-feira com um tema novo que tem impacto no nosso dia a dia e sempre com dois convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista sobre cada tema que é abordado e com profundidade aqui. Hoje um tema, olha só, muito sério, brincadeira. E não é brincadeira só de criança não, brincar também é para adulto. Você tem um hobby? Brinca? Brinca como? Sabia que os estudos apontam que brincar, ter um hobby, pode ajudar na vida adulta, na velhice, a enfrentar e a combater, inclusive, a demência? Outros problemas de saúde também? Por outro lado, tem uma pesquisa que é do Instituto Locomotiva que aponta que 6 a cada 10 brasileiros adultos não tem nenhum momento de ócio, eles não têm atividades que digam assim, esse é o momento de ócio. E aliás, eu já botei uma palavra aí, atividade de ócio, como assim? É atividade ou é ócio? Isso são pontos que esses são alguns dos pontos que a gente vai abordar aqui nesse tema de hoje. E para isso, a gente tem conosco, pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, Stephanie Pelvezan, editora assistente de saúde. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Também conosco temos dois convidados, olha, super especiais hoje. Léo Martins, psicólogo, professor colaborador da USP. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Vai ser bem legal. E também conosco o neurocirurgião, ele é professor de neurocirurgia da USP, é comunicador também, o doutor Fernando Gomes, tem 9 livros, autor de 9 livros, não sei nem como é que conseguiu agenda também para estar aqui conosco. Muito obrigada, doutor. Eu posso te garantir que não foi deixando de fazer nenhum hobby, viu? E muito obrigado, um prazer estar aqui junto com vocês. Então, que bom, eu vou deixar essa pergunta. Vocês, de fato, a gente vai falar aqui para depois não dizer, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, vocês têm hobbies? Sim, com certeza. O meu principal hobby atualmente é jogar xadrez. Eu jogo muito xadrez na internet. E tem essa coisa mais básica de assistir séries e coisas do tipo. Ler, eu gosto muito de ler clássicos, especialmente clássicos. Eu tô quebrando a cabeça com a Ilíada atualmente. Porque é outra linguagem, né? Outra lógica. Mas meu principal hobby hoje é jogar xadrez. Eu tenho, há 3 anos, comecei a praticar judô. Judô. Estou agora na faixa roxa e pretendo chegar na faixa preta. Eu reservei um período da minha agenda, independente de toda a loucura que é ser neurocirurgião, trabalhar como professor, como comunicador, auxiliar em várias questões importantes de política pública, mas eu estou aqui para dizer para vocês que é possível reservar um período na agenda e eu tenho feito isso há 3 anos com o judô. Então tá, já que eu fiz o giro, hoje eu vou quebrar aqui a norma, né? Já vou num clima de brincadeira, vou quebrando a norma, eu quero saber seu hobby também. Aqui a gente não entrevista os jornalistas, mas hoje eu estou curiosa para saber. Eu estou em busca. Então vamos sair daqui essa é a com minha hobby. primeira pergunta. Eu queria saber qual é a sugestão de vocês para quem busca, porque às vezes não é tão simples encontrar um hobby. Já tentei vários, nenhum me preencheu, digamos assim. Então, o que vocês recomendam para as pessoas que, como eu, estão em busca de um hobby? Par. Vamos lá. Tem algumas possibilidades, mas como você disse que já tentou várias, para não ficar uma coisa de obrigação de ter que achar alguma coisa e ficar batendo cabeça, um movimento interessante pode ser meio de autoconhecimento. Virar e falar, tá, o que eu gosto? No geral, o que me motiva pela coisa em si? Você pode buscar na sua história, às vezes uma coisa de criança, como a gente dizia em off, ou alguma coisa que você sempre olhou e fala, isso é legal, mas eu nunca me imaginei fazendo. Às vezes é a ocasião de fazer, sei lá, você sempre quis fazer dança de salão, você sempre quis aprender tango, sei lá. Então esse movimento de olhar para dentro em vez de olhar só para fora, e você fica tentando isso e não encaixa em nada, talvez é um primeiro movimento. E aí se expor.
uma das coisas que a psicologia mostra que é bem bacana é você realmente se expor às coisas. Isso dá uma flexibilizada cognitiva, sabe? De você se abrir para coisa nova. Você se descobre sendo capaz de fazer tal coisa, ou você tem um prazer diferente. Eu tô descobrindo agora, eu sempre fui muito chato para comer, eu tô descobrindo agora alimentos diferentes. Eu era aquela criança chata, minha mãe misturava feijão no danoninho, quando eu tive desnutrição quando eu era criança, para comer feijão. Eu só comia danoninho. Mas agora eu tô comendo coisa diferente e tal, tô me abrindo, minha esposa tá toda feliz por conta disso. Então, essa ideia de se abrir a um negócio diferente, pelo gosto da aventura, pelo gosto do prazer, isso pode abrir portas inesperadas e você pode se pegar tendo um hobby novo. Eu acho que um caminho interno também é importante do ponto de vista de classificação. Porque às vezes você já tem um hobby que você faz questão de não chamar de hobby. Por definição, o hobby, em teoria, não é um trabalho. Então não deveria ser remunerado. Mas muitas pessoas, quando se envolvem com algo que gostam muito, começam até, na verdade, a descobrir um novo negócio. Então, por exemplo, a gente imagina o que é um hobby. O camarada colecionar selo, moeda, mas o hábito da leitura, o hábito de, enfim, maratonar aí uma série na televisão, alguma coisa do tipo, pode ser considerado como um hobby. Ou então a prática esportiva. E aí a gente tem um recorte duplo. Por isso que eu digo, eu posso falar simplesmente, olha, eu estou preocupado com a minha saúde de uma forma diferente, ao invés de simplesmente correr, me exercitar ao ar livre ou frequentar academia, eu decidi começar o caminho por uma arte marcial. E fazer uma classificação interna como, não, isso aqui não é hobby, isso aqui é atividade física. Mas eu também posso ser, na verdade, complacente com a minha agenda e com as minhas escolhas e falar, peraí, eu estou juntando a fome com a vontade de comer, porque eu me divirto nessa situação, nesse ambiente. Veja, eu vou ler livros, eu vou participar de campeonatos, eu vou tentar entender todo sobre a filosofia que veio do Japão para cá com o Jigoro Kano, e enfim, e gasto um tempo e muita satisfação diferente do que eu faço no dia a dia quando eu vou estudar um trabalho científico ou realizar uma cirurgia ou um atendimento. Eu queria dividir aqui algumas palavras. Eu vou partir da semântica, porque assim, a gente põe o hobby, fala em brincar, aí ao mesmo tempo a gente fala da importância do ócio. E às vezes isso tudo se mistura e termina provocando angústia. Para algumas pessoas causa angústia. Eu queria entender isso aí sim, pegando justamente nessa área de atuação de vocês, da psicologia, da neurociência, da neurologia, enfim. O que é, primeiro, da semântica, a diferença disso aí, para eu ter certeza de assim, o hobby obrigatoriamente ou necessariamente vai ser uma brincadeira, eu corro o risco de o hobby terminar virando um estresse. Mas aí para eu dizer que a pesquisa lá na frente está me estimulando, pelo que a pesquisa mostra, vai estimular, vai relaxar, vai evitar alguns outros problemas de saúde, eu preciso do ócio. Sim, mas aí se eu estou no ócio, eu estou fazendo alguma atividade de hobby. Sabe assim, acho que tem uma confusão aí no meio que eu queria que vocês ajudassem a gente a entender. Uhum. Bom, é importante a gente partir da definição, a gente pensa em ciência sempre, né? A gente está falando do quê? Então, se a gente pensa em hobby, a gente está falando, a princípio, de algum tipo de atividade, mas isso abre um leque gigantesco do que é atividade, tá? Então, às vezes, ver uma série pode ser uma atividade, correr pode ser uma atividade. Então, hobby, ela vai pegar dimensões que podem ser mais físicas, mais orgânicas, então um esporte pode virar um hobby, colecionar coisas pode virar um hobby, ouvir música pode ser um hobby, podcast, tudo. E o ócio tem a ver um pouco mais, embora possam ter pontos de contato aí, com esse movimento de se colocar um pouco, dar um passo atrás e ter um tempo realmente para se propor a não fazer nada. Tu tá pensando em arte marcial, né, no Japão, eu não sei se é verdade, mas tem aquela história de que o Musashi tirava um dia por ano para não acho que era por ano, se não me engano, para não fazer absolutamente nada. Nada. Ele ficava lá na varanda, sei lá o que o Musashi fazia da vida, é um espadachim bastante famoso, né, o samurai mais famoso, enfim. Então tem esse tempo que é necessário para você se conectar consigo mesmo, estar com a mente ali um pouco mais solta mesmo, enquanto que o hobby muitas vezes ele pode ter esse lado exigente fisicamente ou mentalmente. Por exemplo, no meu caso, o xadrez exige muito, nossa, muito, muito, muito. Teve um exemplo que eu sempre gosto de dar, final do Campeonato Mundial de Xadrez, não sei se as pessoas sabem como é que funciona, são uma série de partidas entre um candidato e o atual campeão mundial. No início da década de 80, a disputa teve que ser suspensa entre dois caras, o Karpov e o Kasparov, porque já estava fazendo mal. Eles estavam há um mês jogando partidas de 7, 8 horas, quase todos os dias, e não conseguia sair do empate, e o Karpov perdeu vários quilos, então tiveram que suspender por razões médicas. Então, é uma coisa que a princípio pode ser um hobby, ali no caso deles não era, né? Era um trabalho, uma competição, mas uma coisa que pode ser um hobby e faz um esforço muito grande. Eu não me sinto no ócio quando eu tô jogando xadrez. Sabe? Eu preciso dar um passo atrás, tem dia que eu fico no sofá olhando pro teto. E aí eu começo devagar, às vezes vem umas ideias de pesquisa, falo, nossa, podia escrever um artigo sobre isso e tal. Então tem
benefícios compartilhados entre o ócio e o hobby, né? Por exemplo, o bem-estar, a saúde, você se sentir um pouco mais introspectivo e conectado consigo mesmo, ao mesmo tempo que um tem um pé um pouco mais para uma atividade, enquanto o outro tem um pé mais para deixar esse vazio de uma espécie de... Inatividade é uma palavra ruim, porque ela soa um pouco... tem um juízo de valor em cima, né? Parece que você não está fazendo nada, no sentido ruim também. Mas é não fazer nada que pode ser construtivo, porque você, na verdade, está recuperando-se de cansaço mental, você está desestressando. Então, é uma espécie de atividade mais relaxada, vamos dizer assim. Eu acho que de uma maneira simples o que a gente pode pensar é que, atualmente, a gente tem 5 cenários diferentes que podem fazer parte da vida de qualquer pessoa no mundo contemporâneo. Então, a gente tem a questão da família e dos relacionamentos, nós temos a questão do trabalho e dos estudos, poderíamos classificar assim, da saúde financeira, que toma um papel importante na vida de qualquer pessoa, sobretudo quando a gente fala de autonomia, da saúde física, cada vez estamos vivendo mais, então até esse tema é uma preocupação. Afinal de contas, a gente já falava, né? Brincadeira de criança é coisa séria e brincadeira de adulto também. E um outro aspecto, o quinto aspecto, seria o lazer. Então, acho que tudo que a gente jogar aí dentro, que não tem relação direta com o sustento, necessariamente com o buscar a saúde física, a saúde financeira, relacionamentos de uma maneira secundária, a gente pode encarar como sendo lazer. E dependendo da atividade, ela vai te levar para um caminho muito diferente. Geralmente, existe uma questão de pertencimento. Então, por exemplo, a pessoa começa a se envolver com aeromodelismo. Eu tenho amigos que adoram isso. Então, a pessoa começa a entrar no universo do tipo, olha, eu nunca pensei que eu fosse gostar de engenharia. E a pessoa volta para trás e começa a entender um pouco sobre isso. E quando vai ver, cria uma nova rede de amigos. Todo sábado está no interior, em algum lugar, colocando avião para plainar. Enfim, é uma vivência totalmente diferente do exemplo que eu dei de judô, ou de uma pessoa que adora ler. E olha só, o hábito de ler um livro já pode ser encarado, né, como também um hobby, desde que não seja para fins profissionais. Na linha da pergunta da Rosiane, o que o hobby precisa ter para, de fato, gerar os benefícios que ela mencionou no início, né? Então, ser um fator neuroprotetor, ajudar a reduzir o risco de demência na terceira idade, precisa envolver as mãos, precisa ser desafiador ou não? Basta essa sensação de pertencimento, essa atenção dirigida a algo em algum momento do dia? O que ele precisa ter para ele funcionar, entre aspas? E complemento, e o que é que causa no cérebro da gente? Porque quando a gente diz assim, isso aí pode ajudar a combater a demência, mas por quê? Então, por definição, é uma atividade que você faz sem fins secundários, né, a não ser prazer, e que vai abrir um caminho enorme dali para frente e tem uma determinada constância. É possível você ter mais de um hobby ao mesmo tempo? É possível, mas a gente tem uma vida a ser trabalhada no concreto. Mas se você tem essa constância e você coloca ela na agenda e você tem progressos e relacionamento com pessoas, com entidades, veja, tem gente que, por exemplo, encara o hábito da corrida de rua como um hobby. Quando vai ver, está fazendo maratonas ao redor do mundo e não é um atleta profissional. Mas acaba sendo um atleta, porque começa a se interessar por uma nutrição esportiva, por performance, por produtos relacionados, e aí entra dentro de uma seara enorme. Então, a constância e algo que não tem a relação direta com o seu ganha-pão. Mas eu falo isso com muita parcimônia, porque o hobby ele pode ser utilizado como um processo de transição até para uma aposentadoria saudável. E você começar a incluir na sua agenda, de uma forma generosa, algo que te provoque prazer. Porque assim, quando um jovem decide seguir uma determinada carreira, e muitas vezes o pai fala, vamos conversar com o pessoal da psicologia para fazer um teste vocacional. Então você vai mais ou menos identificar naquela pessoa quais são os tipos de inteligência que ela tem de uma forma mais preponderante, alinhado com o prazer que ela sente. Então você imagina, a pessoa tem uma inteligência lógico-matemática privilegiada, você imagina que se ela fizer mais daquilo, ela vai ter satisfação. Mas de repente o que o menino gosta de fazer mesmo é jogar futebol, mas ele não é tão bom assim. Então ele tem ali um passinho para trás na inteligência corporal sinestésica. Mas ele pode muito bem ser um jogador de futebol, de um time, de bairro, de clube, e encarar aquele momento como um momento em que ele extravasa, que ele brinca, que ele tem um lazer, que ele tem um hobby. E se envolve até em campeonatos que, enfim, não vão levar numa Copa do Mundo oficial. Isso pode ser um convite para lenta e progressivamente, quando chegar a idade, do ponto de vista maduro, inclusive de independência financeira, ele fazer uma transição para um caminho diferente. Um ponto importante que acho que está implícito na fala dele
Na verdade já está explícito no começo. É a ideia de que são muitas possibilidades de hobbies. Então, diferentes hobbies vão ou podem gerar diferentes benefícios. Não que seja a intenção, como ele disse. Né? A gente tem um hobby porque é prazeroso. Porque sim. Né? Quando você lembra colecionar selos, que a gente comentou. É uma coisa que eu não consigo jogar fora o meu hobby de selos da minha adolescência. Eu olho para aquilo... Tem algum propósito aquilo? Não, para além de me satisfazer. Só que isso, dependendo do hobby que for, isso pode gerar benefícios em áreas diferentes. Quando a gente pensa em esporte, aí gera o benefício óbvio, né, da melhor qualidade de vida, você fica mais saudável, etc, etc. Coisas como a leitura, ou quebra-cabeças, jogos mentais, é o tipo de coisa que pode fazer você exercitar certas propriedades, né, cerebrais, da mente, enfim, os tais esportes da mente. E aí a gente já está falando de prevenção de doenças como Alzheimer e coisas assim, porque a gente pensa, né, ele vai saber falar melhor do que eu, da reserva cognitiva, aquela coisa toda. Então, se um dia, por exemplo, você tem algum Alzheimer, alguma coisa, um derrame, seja lá o que for, se seu cérebro tiver mais conexões, falando de forma simplificada, que ele possa jogar para aquele lugar, compensar certas áreas que foram danificadas, por exemplo, você desenvolver isso ao longo da vida, é a tal da reserva cognitiva, foi um negócio que começou de um hobby e teve um efeito protetivo para sua vida, ainda que não tenha sido a intenção, né? Faz sentido? Faz total sentido. A gente está falando aqui de neuroplasticidade. E eu vou além também. Se você fala, eu não tenho um hobby, eu não me preocupo com isso, eu não tenho tempo para me preocupar com isso, fica tranquilo, tá? Porque o mercado aí fora ele já está preparado e você já está capturado, provavelmente. Você tem algum ciclo vicioso de comportamento, como, por exemplo, ficar conectado ali, rolando a tela e totalmente conectado em redes sociais de uma maneira que a gente sabe que pode ser patológica, né? Então a pessoa, de repente, meu hobby é aposta. Pô, não é legal isso, né? Você estoura a sua saúde financeira para sentir um prazer em algo que... Então, pensar ativamente sobre isso, acho que acaba sendo uma derivada dessa nossa conversa aqui. Para deixar bem clara a diferença também, né? O que é o hobby e o que é um vício, né? Confundem muito isso. E no comportamento das pessoas, elas percebem qual é o momento ali que faz essa diferença de ser o vício ou o seu hobby e se de fato, eu tenho essa dúvida, se as pessoas conseguem perceber esse momento de que, passou do saudável. Uhum. Eu tenho visto isso um pouco no consultório, sou psicólogo clínico também, de vez em quando chegam pessoas nos dois extremos. Por um lado, aquilo que ele exemplificou, eu não tenho tempo para isso. E aí, aqueles pacientes pilhados na ansiedade, não conseguem dormir, o apetite está todo alterado, e aí você vai ver a vida, tem várias coisas ali, mas uma delas é que muitas vezes eles não se dão tempo, não se permitem fazer outras coisas, pensar em outras coisas que não o trabalho, que não a família, que não os problemas. E se sentem mal quando pensam, quando querem pensar. Então, eu tô aqui fazendo isso enquanto o outro tá lá trabalhando. Então, o famoso trabalho enquanto eles dormem, as pessoas levam isso muito a sério muitas vezes. E no outro extremo, é o contrário, né? Da pessoa se permitir demais, às vezes, por um prazer momentâneo, um reforço momentâneo, que pode vir um post de internet, que você rola ali 1 minuto rolando no feed, você já passou, 10 posts, cada um deles com uma micro satisfação ali que te permite continuar. Ou então nas apostas, então a gente tá vendo esse problema das bets hoje aí, em que você tem aquele reforçozinho que muitas vezes é ou a expectativa de ganhar, o prazer em si de jogar, ou um pequeno ganho, seja lá o que for, mas que a médio prazo você vê que o prejuízo tende a ser muito maior do que o ganho. E aí você encontra esses dois perfis chegando com sofrimentos diferentes. Um não se permitindo e o outro se permitindo demais, a ponto disso virar uma compulsão. Outro dia eu vi algum meme que falava assim, alguma coisa de eu tô tão cansada que o meu hobby que eu queria ter era dormir. Uhum. Aí eu fiquei, eu não vou lembrar direito como que era, mas era uma brincadeira disso, assim, estou tão sem tempo que hobby para mim é dormir. Quer dizer, o hobby como a ideia de que é um luxo, né? Eu tenho um luxo, eu tenho um hobby, eu poder me dar ao luxo de certa forma tem esse raciocínio. Precisa ser assim, se dar ao luxo de... E, aliás, dormir pode ser considerado aí esse momento de... Não, se a gente voltar para trás naquela simplificação que eu fiz dos 5 domínios principais, dormir entra dentro de saúde física. A gente precisa dormir para o corpo funcionar bem, para o cérebro conseguir empacotar todas as nossas experiências do dia, no hipocampo, na forma de memória. A gente precisa ciclar, mandar algumas neurotoxinas para fora do sistema nervoso central. Então, isso, de forma nenhuma, isso não pode ser encarado como hobby. Da mesma maneira que é uma porta de entrada por burnout, a pessoa fala, não, o meu hobby, eu amo tanto que eu faço, eu sinto que eu tenho uma missão aqui, que meu hobby é trabalhar. E você percebe ali que existe
informação subliminar do tipo, olha, essa pessoa daqui a pouco ela vai entrar numa estafa mental, ou então, porque ela começa a colocar como um eclipse, uma coincidência, a própria estima dela com o resultado que ela tem do trabalho. E aí, sim, o hobby pode ajudar muito, né? Uma atividade extra, tudo isso, porque isso pode até, na verdade, fortalecer a autoestima. Você, de repente, começar a aprender a jogar xadrez, você não sabia, no máximo que você sabia era jogar dama, e de repente você começa a aprender a jogar xadrez, vê seu progresso, vê que você consegue acumular conhecimento, utilizar de outra maneira. Eu queria voltar num ponto, Léo. Não se permitem, se sentem mal quando pensam em ter esse momento. Você percebe alguma diferença em relação a homens e mulheres nesse sentido? Há uma aceitação maior quando nós pensamos em hobbies por parte dos homens do que quando as mulheres decidem ter um hobby? Uhum. Existem um monte de variáveis em jogo aí. Uma delas, por um lado, para alguns homens, aquela mentalidade do provedor. Então, vários pacientes já falam isso sobre... Eu não posso descansar porque minha família depende de mim, eu tenho que ser o provedor e aquela coisa toda. Então, qualquer tempo que eu gasto comigo, jogando futebol de botão, eu deveria estar gastando para trazer dinheiro para casa, para os meus filhos. Por outro lado, as mulheres muitas vezes se sentem mais cobradas no trabalho, elas sabem que elas têm que fazer 120% para chegar mais ou menos ali em ser percebida, às vezes, por uma chefia, sendo que o homem às vezes faz muito menos e vai estar mais ou menos no mesmo patamar ou acima. Alguns hobbies podem ser mais estigmatizados que outros por eles estarem mais associados com o papel de gênero. Por exemplo, o famigerado caso do bebê reborn. Né? A gente pode pensar que tudo bem que a mídia muitas vezes vai pegar exemplos extremos, vai pegar casos de pessoas usando bebê reborn para furar fila, mas se a gente pensar num nível mais amplo, em que tem muitas possibilidades, brincar com boneca, que é uma coisa historicamente, culturalmente associada com meninas, não é tão diferente assim de você brincar com action figures, aqueles bonequinhos de ação, que o homem fica lá e tal, tem aquela coleção, você chega na casa do cara, tem aquele armário imenso, cheio de Homem de Ferro, Capitão América e aquela coisa toda, e muitas vezes isso é menos mal visto do que ter um bebê reborn. Tudo bem que é novidade também, toda novidade pode gerar um estranhamento, mas tem uma questão de gênero aí que a gente pode aprofundar. Mas já que você tocou nesse ponto do bebê reborn, vamos lá, pegar essa parte médica mesmo disso, né, médica e psicológica, assim, porque algumas pessoas estão, pelo menos é a sensação que nos dá, eu vou tirar qualquer juízo de valor aqui na pergunta, é realmente uma dúvida, mas em alguns momentos como se estivessem de fato substituindo aquilo ali, usando aquilo ali como uma vida humana, só que é um boneco. Isso é saudável? Isso é, a princípio, estranho, né? Historicamente, nós já vimos um outro movimento, e obviamente eu também estou falando tudo com muito respeito, quando nós percebemos como algumas pessoas tratam seus familiares, seus amigos, e ao mesmo tempo como elas tratam os seus animais de estimação. Tudo é ser vivo, é claro, e tudo demanda respeito e, obviamente, cuidado. Mas existe um denominador comum que nós vivemos numa sociedade, nós nos comunicamos de uma forma diferente. Então, quando uma figura muito bem feita, você já viu uma boneca dessa nas mãos? É uma obra de arte, é linda. É tratada como um ser vivo. E mais do que isso, existe um movimento de forçar que outras pessoas que não estão naquela mesma, se a gente quer chamar de hobby, vamos falar de hobby, naquela parada daquele hobby específico, pô, isso começa a virar uma coisa que demanda atenção para quem é da área da saúde mental, porque isso nos preocupa. Isso não é uma coisa tranquila, 100% normal, sem sombra de dúvida. Já tem até projetos no Congresso em relação a isso, para que o assunto seja tratado como algo de saúde mental, que tenha um atendimento, né? Claro, veio toda essa febre, né? A gente viu aí toda essa febre do bebê reborn, tudo que é ambiente, né, de comunicação, mas esse alerta para a questão de saúde mesmo, né? E aí eu uso esse exemplo para a gente entender porque veio a febre, eu vou tratar como uma febre, como tantas febres que a gente já viu, mas com certeza algumas continuam. E aí a gente já vê casos, por exemplo, na situação do bebê reborn, por exemplo, de briga na justiça pela guarda compartilhada do bebê reborn, assim, quer dizer, eu confesso que eu fiquei muito assustada, porque tratado ali de fato como se fosse um filho, como se fosse um ser vivo, né, um ser humano.
Que tipo de sequela isso pode causar, por exemplo? Se é levado, se passa dessa barreira se ultrapassa esse muro aí, que não é mais brincar de boneca, é fazer uma substituição. Bom, um dos detalhes importantes é que vocês dois sinalizaram o sofrimento ou a não adaptação social que aquilo poderia gerar. Então a gente até tende a considerar que uma coisa é patológica, isso na psicologia, na psiquiatria, não só porque é estranho. O estranho pelo estranho, por si só, isso não é patológico a princípio. Pode ser um fator sugestivo, dependendo do caso, mas a gente tem que considerar outras coisas em volta ali. Mas quando começa a causar sofrimento, começa a causar prejuízo funcional, então a pessoa está deixando de trabalhar por causa daquilo, está se endividando pra caramba, colecionando ou bebê reborn ou qualquer outra coisa, ou ela está entrando em conflitos frequentes, está tendo problema legal por causa disso. Então, se essa lei for aprovada mesmo, a pessoa, sei lá, começa a ser presa, processada porque ela está usando bebê reborn para ir no hospital falando que o bebê está doente. Ou então isso está gerando algum conflito no trabalho, na família, porque está preocupado que o bebê está doente, qualquer coisa. Percebe que a fronteira não é exatamente apenas porque é estranho, é porque começa a causar complicações em algum nível. A desconexão com a realidade, né, aquilo que a gente coloca geralmente no pacotão das psicoses. Então, se a pessoa não consegue entender que aquilo é um boneco e ela realmente fica 100% como se fosse uma pessoa, isso causa uma série de consequências, normalmente, na vida da pessoa. A gente tem até séries hoje que exploram isso, uma das minhas favoritas é Black Mirror, tem vários episódios sobre isso, né, sobre pessoas, por exemplo, a pessoa morreu, a mulher foi e comprou um boneco com uma IA dentro que mimetiza a personalidade, a voz do marido. E aí aquilo ali descamba rapidamente. Por conta desse conflito entre o que é real e as demandas que isso traz, sociais e pessoais, e o preço que é cobrado por uma coisa que não é real. Então, não é só porque é esquisito, de novo, mas sim porque causa problemas. E aí, esses problemas eles podem escalar. Então, vamos imaginar um caso de uma desconexão possível com a realidade derivada de um luto. Tem alguns casos descritos já de pessoas usando bebê reborn para lidar com luto. Então, perdeu um bebezinho, uma tragédia terrível. Não sei como é isso, espero nunca descobrir. E aí, compram, ganham de presente, enfim. E aquilo pode ser uma coisa de transição. Sabe, tem alguns já usando isso terapeuticamente para fazer transição. Tem gente usando bebê reborn com idosos, com doenças degenerativas. E aquilo vira uma terapia ocupacional em algum nível. Só que aí, se isso vira uma transição para a pessoa elaborar um luto e sair daquilo, interessante, bacana. Mas aí se a pessoa mergulha mais e mais a ponto dela se perder naquilo, perder essa fronteira da realidade com todo o preço que isso cobra, aí a patologia já fica mais clara. Tem dica complementar, doutor? Não, concordo 100% com o que ele falou. Eu acho que isso demanda um olhar diferenciado. Como você falou, tem algumas ondas que aparecem e vão, mas realmente essa tem chamado a atenção. Talvez possa ser uma sinalização dessa demanda que a gente deixou escondida por muito tempo, né? Que é falar abertamente sobre um hobby, sobre gastar ou investir um tempo em algo que seja prazeroso, sem nenhum interesse secundário e que possa trazer para a gente essa sensação de pertencimento e ajudar a sanar algumas carências, né? Não desta maneira. Quando o senhor fala carências, vocês veem, no caso, os dois, alguma, ainda para encerrar esse assunto aí, bebê, porque tem muita coisa para a gente falar, mas é um tema que realmente desperta muita curiosidade. Vocês veem, de alguma forma, essa carência, até mesmo pela dificuldade que as pessoas estão tendo de relacionamento, as redes sociais, a gente já fez vários programas aqui, tá? Vou sugerir para deixar alguns links aqui que a gente já fez sobre essa dificuldade de relacionamento, dificuldade de fazer amizade, dificuldade, a gente tem vários programas aqui sobre esses temas, vou colocar todos os links aí na descrição do programa. E muitas vezes abordando isso, cada vez mais núcleos maiores de pessoas, não núcleos, mas grupos maiores de pessoas têm dificuldade de relacionamento. Seria mais uma das consequências? Eu vou dar um exemplo com algo que todo mundo tem na memória. Você certamente assistiu no passado um filme chamado O Náufrago. Sim. E o Náufrago, ele tinha o quê? Uma bola, ele precisa de algo materializado. O que a rede social hoje dá pra gente? Muita informação que entra através da visão, através da audição, mas a gente não tem olfato, não tem tato, não tem paladar. Então, para você extravasar, nada melhor do que um elemento físico. As crianças usam isso muito bem. Numa situação de você estar ilhado, de tamanho desespero, e aí talvez a palavra possa ser carência, e aqui eu não estou falando de nada muito absurdo, uma carência qualquer. Um elemento físico, palpável, que você possa tatear, e ainda tão bonitinho, tão bem feito, acaba representando um elemento que poderia até muito bem ser utilizado em um processo terapêutico bem desenhado.
mas que traz preocupação para a gente nesse outro sentido. Então, fazendo um resgate para esse exemplo, né, cinematográfico, eu acho que fica bem palpável essa situação. Tamanha é a sensação, eu imagino, de solidão e não solitude que algumas pessoas acabam encontrando, isso representando uma válvula de escape. A história de solidão e solitude também é outro tema que a gente vem abordando Sim. aqui, né? O Tom é nosso editor aqui, a gente vem abordando, né? E fazendo já essa diferença. A solidão, quando você sente aquela coisa mais de abandono mesmo, de não ter essa integração. A solitude, que é você estar sozinho e feliz com aquilo ali, na sua opção, e gosto de ir no cinema sozinho, gosto de ir num restaurante sozinho, e estou bem com aquele momento. É diferente, tem uma leveza nisso, né? E aí, inclusive, isso pode ser incluído nesse leque. Essa solitude pode ser incluída nesse leque de ócio, de lobby, de hobby. Eu cubro tanto o Brasil, já estou falando de lobby, de hobby. Não, certamente, certamente. Porque é um momento em que você, falando de solitude, né? Você deu um exemplo muito, muito interessante. A pessoa ir sozinha para um restaurante. Eu começo a imaginar, quando a gente passa a explorar novos sabores de bebidas, de comidas, nem sempre você vai ter uma companhia ao seu lado. Você já imagina que tem ali, né, o cônjuge, filhos, parentes que topem. Mas talvez de tão exótico que seja ou inesperado, as pessoas falam, não, eu passo essa, eu pulo. Só que a vontade é tão grande, e por que não? E aquele momento acaba sendo um momento muito especial, às vezes até de reconexão com você mesmo e de validação. E mais uma vez, seria uma forma, por exemplo, de um hobby que pode fortalecer a sua autoestima. Você valorizar aquele momento, fazer valer a pena aquele percurso todo, saindo, obviamente, enriquecido de alguma maneira daquela experiência. E por que eles têm essa capacidade? O que acontece no cérebro, né, quimicamente falando ali, doutor, para a gente ter essa sensação? E por que ela é tão benéfica, entre outros fatores, né, para a proteção do cérebro no envelhecimento, como um fator neuroprotetor mesmo para a demência? Bom, pegando o denominador comum que nós chegamos aqui, né, que é o fato de ser uma atividade, algo que você faça, que te traga satisfação, o circuito de recompensa mesolímbico dopaminérgico, ele é acionado em maior ou menor escala, daquela sensação de prazer. Vou dar um exemplo, outro hobby, tá? Muitas pessoas chegam na casa de 50, 60 anos, casais, nunca andaram de moto. Aí começam a frequentar motoclube, comprar roupa de couro, botinha, sapato, entra numa outra e, como se fossem namorados, fazem viagem de final de semana. Muito comum, vira e mexe a gente encontra isso por aí. É uma forma de acionar o circuito do prazer e isso faz com que você tenha uma conexão maior com o seu próprio cérebro. Agora, dependendo do que você faz, outras inteligências vão poder ser mais estimuladas ou não. Nesse caso, por exemplo, de um casal de motoqueiros aí, conhecer diversos lugares diferentes, estimular a inteligência naturalista, a inteligência interpessoal, a partir do momento que, veja, no motoclube, pessoas das mais formações diferentes fazem parte, entendeu? Mas tem aquilo em comum, aquele momento e aquela atividade em comum. Então você vai trocar ideia com muitas pessoas e isso por si só já enriquece o nosso cérebro. Porque a gente sabe que a longo prazo, o que impacta muito também na nossa conexão com o mundo real, né, protegendo até de problemas que possam se manifestar de uma forma muito exacerbada, e eu falo aqui até das demências, é a nossa curiosidade. Então você ter a curiosidade e conseguir satisfazê-la é algo que traz prazer. Então você manter essa estrutura viva, não de forma danosa, é benéfica a médio e longo prazo. Deixa eu entender então o que é que acontece se o sentido for o contrário. Quer dizer, quem não tem essa prática, essa diversão, essa curiosidade, não descobre prazer em determinadas coisas, vamos pensar aquela pessoa bem... a gente usa muito essa expressão em Brasília, né? Sistemática, aquela pessoa sistemática, super rotineira, no sentido de que ela realmente faz todo dia tudo igual e não está nem um pouco disposta a fazer absolutamente nada diferente, assim, porque, sei lá, está totalmente consumida pelo trabalho, pela família, ou desmotivada, ou sem ânimo. Eu já fui mudando até o tom da voz, né? Mas a gente eu imagino vocês muito mais do que eu, né? Que vocês estão em consultório. Qual é o risco disso? O que é que isso provoca? Um monte de coisas. Claro que eu estou embarcando no cenário que você descreveu de uma coisa que cobra um preço já. De um sofrimento, de uma falta de energia, de um estresse. A gente sabe, por exemplo, dos malefícios do estresse
a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo já pega o sono, a médio e longo prazo já pode estar associado com pressão alta, com um monte de coisas, um AVC lá na frente por causa de uma pressão alta que você teve antes, por causa de uma pré-diabetes, por causa de um estresse, por causa da alimentação ruim. Então, a gente pode ver uma coisa escalando e gerar problemas em todas as áreas, psicológicas e físicas. Esse já é um ponto que pega. Outro que isso muitas vezes ele se auto-perpetua. Como eu tinha comentado antes do paciente que não só já faz isso, como se sente mal se fizer algo diferente. Então, além dele já estar fazendo e pagando preço por isso, ele se engaja conscientemente em manter esse padrão. Então, a gente está falando de um preço, um dano físico e psicológico a curto, médio e longo prazo. Eu vou trazer exemplos aqui. Aliás, não exemplos clínicos, mas exemplos de dia a dia de trabalho. E na minha área é muito comum, em Brasília, aquele universo que as pessoas realmente trabalham no sentido de a gente estar voltado, tudo é networking, tudo é muito assim, realmente é um ambiente muito assim. E eu conheço uma infinidade de pessoas, eu conheço gente que inclusive dorme com o celular debaixo debaixo do travesseiro, tá? Para responder mensagem no meio da madrugada, assim, para não perder o risco de ter um furo ali e não receber a mensagem primeiro. Conheço gente que chega nesse nível. E aí o cérebro tá a 1000, o tempo inteiro a 1000, né? A gente já está sempre super estimulado, um monte de tela, um monte de tudo, informação para tudo que é lado. Eu tenho uma dúvida dessa superestimulação. Aí você diz, não, mas essa pessoa, ela consegue ter hobby, consegue ter momento de lazer, tá? Só que eu conheço um monte que nem isso não tem de jeito nenhum. Até pergunta, né? Você deve conhecer um monte que a gente vai dizer, mas você faz o quê para descansar? Não consigo descansar. Não consigo. Gente, como eu ouço isso? Vocês devem ouvir demais. Mas assim, vamos lá, eu vou partir do tema aqui. São pessoas que levam essa vida multitela, hiperativa, tudo, conseguem ter lazer. Mas no nível que a gente está vivendo de estresse e hiperatividade, é suficiente? Quer dizer, qual seria a dose desse hobby, dessa brincadeira? Então, no meio do caminho, o que a gente encontra? Várias outras formas de válvula de escape que, de alguma forma, acionam esse circuito, geralmente já cobrando um preço bem caro de saída. Por exemplo, o tabagismo. Por exemplo, o etilismo. Né? A gente sabe que é uma forma rápida de descompressão, né? Não estou nem falando de nada muito patológico, coisas que são até, de alguma maneira, com certo verniz, aceitas socialmente. É justamente disso que a gente está falando, a importância de compreender que, entendendo que a nossa vida é finita, o respeitar a manifestação da nossa consciência durante o período de vida é fundamental. Um jovem, quando está estudando para o vestibular, ele não tem muito tempo para hobby. Aliás, é normal que não tenha. Tem um livro que eu escrevi que chama O Cérebro Ninja. Use seu cérebro 100% a seu favor. Né? Existe uma grande falácia na neurociência que a gente só usa 10% do cérebro. Mentira, a gente usa 100% do cérebro. Mas o que acontece? Ninguém, como qualquer ninja, mas um artista marcial japonês, né, vai ser um ninja 24 horas por dia, 7 dias na semana, todas as semanas de um mês e de um ano. Então, embarcar numa vida nesse estilo de vida, ela vai, obviamente, cobrar um preço muito mais curto. Então, se o indivíduo tem uma predisposição para ter um câncer, pode ter certeza, o sistema imunológico dele não vai estar tão bom quanto se ele tivesse uma preocupação diferente. Isso já tem nome, é epigenética, já vai manifestar de uma forma mais difícil de lidar. A curto prazo, esses mecanismos de descompressão, muitas vezes, eles vão ser complicados. Então, alguns vícios que acabam acontecendo. A pessoa não tem tempo para relacionamento, mas é viciado em pornografia. Deve ir no seu consultório. E aí, como é que você lida com isso? A pessoa acha que é algo... Não, tranquilo, aqui eu estou resolvendo a minha questão fisiológica. Será? E toda a questão de relacionamento que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, isso é algo muito complicado. E é óbvio, né? O ponto que um hobby ele vira alguma coisa nesse sentido também é preocupado. É preocupante, é uma situação preocupante. Então, é difícil. Um estilo de vida dessa maneira e esse tipo de discurso, ele realmente caminha para um que a gente conhece hoje em dia, que tem até CID, né, e tudo mais, um burnout. É tudo que a gente não quer. Porque depois, na marra, no muque, a pessoa volta para ter que incorporar essas atividades no seu dia a dia. É o que eu falo muito.
A gente vê muita reabilitação neurológica depois de um AVC, de um trauma de crânio, de um tumor cerebral, com atividades como, por exemplo, musicoterapia, a pessoa aprende a pintar, sabe? Aprende uma outra língua, que é super bacana isso, para estimular novas conexões cerebrais. Aí eu me pergunto, por que a gente não faz isso antes de ter qualquer outro evento? É aquilo que você falou, a reserva cognitiva. Não, tem que estar ruim para ele falar, não, agora eu mudei, foi um ponto de mudança, né, de ressignificar da minha vida. Gente, já temos tanto exemplo disso, pode ser agora, escuta esse podcast aqui, já ressignifica rapidinho, que a gente vai ficar feliz, né? Eu tava rindo quando falou assim, vai aprender alguma coisa, porque eu já pensei em outra situação, tipo assim, eu adoraria aprender a tocar piano, aí você começa ali, e você descobre que a sua coordenação motora não é assim, né, você não nasceu para tocar piano. Eu sempre tenho sensação. Aí a pessoa começa a fazer aquele hobby e fica nervoso por causa do hobby. E aí, faz o quê numa situação dessa? Então, mas aí tem um espacinho para ressignificar, né? Você não tá, a princípio, estudando piano para virar um virtuose. Você tá fazendo pelo prazer que aquilo traz. E talvez, caso a gente esteja saindo já um pouco da esfera do hobby, por um objetivo que é de produzir novas conexões cerebrais e tudo mais. Então, pode haver mais uma camada nisso aí. Se você ressignifica como, eu tô fazendo para mim. Igual eu jogando xadrez, eu não vou ser nunca um jogador titulado, um mestre, nada disso. Eu jogo porque é legal. Sim, mas a pessoa não sai para usar o piano de novo, porque eu acho que o piano deve ser, a sensação que eu tenho, aí o senhor me disse isso mesmo, assim, eu tenho a sensação de que o piano estimula 1 milhão de coisas no organismo, que eu acho aquela coisa tão brilhante, todas aquelas teclinhas ali, e aí eu fico olhando aquilo, eu acho fantástico, e eu digo assim, poxa, mas imagina, a pessoa não consegue sair do do, ré, mi, assim, sabe? Faz o quê? Eu tô brincando, mas é sério, e causa frustração, então até que ponto também você procurar uma coisa que vai te causar... Não, mas olha, não, tudo bem, você pode começar com algo mais simples, por que não? Né? Um instrumento de corda, um instrumento de sopro. Se causar frustração não é bom. Ou até se envolver com... Você passa a respeitar ainda mais, né, grandes músicos que executam com uma perfeição e têm uma capacidade de compor também incrível. Eu acho que é dentro desse cenário que né, a gente acaba sendo convidado a se misturar quando a gente está falando do hobby. Mas o mais importante é você deixar um período na agenda. Sabe aquele negócio, quando a gente é menino, que tem ali a nossa grade curricular? Aí tinha aquela aula de educação física e de educação artística. Aliás, eu tenho uma crítica severa à pedagogia passada, isso está mudando, graças a Deus. Educação física e educação artística eram aquelas matérias que não se ensinava muita coisa, tinha uma nota de conceito e está tudo certo. Puxa vida, tem tanta coisa importante para ser aprendida e ser trabalhada dentro do ponto de vista de neuroeducação. Hoje em dia a gente pelo menos já olha isso com mais carinho. Mas existia esse buraco na agenda que inclusive era lei. E aí vem a questão da política pública e da importância da legislação. Tem que ter no currículo de uma faculdade, de um colegial, de um momento em que vai ter educação física ou educação artística dentro dessa jogada. Eu, quando formei em medicina, eu tive que cumprir ali 6 meses de atividade física. Veja, não era participar da Atlética, eu jogava rugby na Atlética, mas isso tem nada a ver. Isso é porque eu queria fazer. Eu precisava me matricular, o curso oficial. E fui aprender canoagem ali na raia da USP, por 6 meses, senão você não tirava depois o seu diploma de doutor. Para os adultos que não têm essa grade pré-definida, quanto tempo de hobby por semana? Bom, você já deu aqui a resposta, por semana. Que comece de uma maneira semanal, porque nada, quando se inicia, vai ter uma força muito grande em termos de sustentabilidade quando causa muito ruído na sua rotina. Então, se você começa a destinar ali um tempo, um olhar diferenciado para alguma coisa, que seja no domingo, que seja no sábado, é mais fácil, às vezes, né, colocar isso aí no nosso dia a dia, isso vai provocando mudanças de conexão cerebral, olhares. Então, de repente, você começou a se encantar pelo piano. Tudo bem, você não vai precisar tocar piano todo domingo, mas você vai olhar para uma revista de piano diferente. Quando você for num ambiente que tem instrumentos musicais sendo vendidos, você já vai colocar os seus passos naquela direção, vai tentar contemplar as diferenças das teclas, entende? É um convite, na verdade, para respirar num universo diferente. É muito mais do que meramente tocar piano. Né? Tem todas essas camadas que vão acontecendo. Isso tudo vai te favorecendo. Te coloca em contato com o diferente, produz estimulação diferente, vai produzir novas conexões. Tudo isso operando junto. E lembrando que a ideia do hobby, a princípio, estou falando no nível individual, para você se engajar. Não é você fazer aquilo como uma meta, para uma meta e aí ter mais um trabalho para fazer. Além de tudo, ainda tem que chegar em casa e tocar piano. Não é essa a ideia. O negócio assim, é gostoso. Eu quero fazer porque sim, porque é bom.
Né? Claro que muitas vezes pode precisar desse primeiro momento, tá? Eu entendo conscientemente agora que é importante, eu vou abrir esse espaço na minha vida para isso. Mas a atividade em si, ela tem que ter um componente meio de brilhar os seus olhos a princípio, sabe? Só que se você não tiver isso muito claro, o que brilha os seus olhos, aí é o que ela perguntou, você tem que se expor a algumas coisas, sentir um pouco, você pode se pegar gostando de um negócio diferente. Eu queria substituir a palavra hobby realmente por lazer. Eu propor isso aqui, porque quando eu penso no hobby, você falou assim, uma atividade semanal, você colocou aí, uma semanal, né, uma atividade semanal. Quando eu penso no lazer, esse lazer pode não ser a mesma coisa a cada semana. Eu posso, sei lá, vou pensar qualquer coisa. Essa semana meu lazer vai ser dançar, semana que vem vai ser jogar vôlei, na outra semana vai ser pintar. Nunca pintei na minha vida, quero pintar. Na outra semana vai ser, vou me arriscar na cozinha e queimar todas as panelas. Então, enfim, isso aí também vai dar o mesmo efeito cerebral, né, em termos médicos e clínicos, vai dar o mesmo efeito para evitar todos esses problemas futuros? E você está descrevendo, não sei como seria o nome disso, mas seria, meu hobby é colocar minha curiosidade em prática e testar coisas diferentes sempre. Quando a gente fala até mesmo uma dona de casa, ela pode ter um olhar diferente para o compromisso dela de cozinhar para a família. Ela pode simplesmente fazer uma comida funcional para que tenha café da manhã, almoço e janta, ou não. Buscar se enriquecer de conhecimento para fazer receitas diferentes, testar ingredientes diferentes, entender o que ela provoca em cada uma das pessoas que acaba sendo agraciada com o que ela fez ali, entendendo aquilo como arte. Então a gente tem vários momentos e pontos de inserção que esse olhar diferenciado pode acontecer. Agora, o que você falou é isso, seria incrível, seria uma outra camada, né? Um jeito diferente de respeitar esse momento de lazer. Porque eu fico muito preocupada, confesso aqui, ao longo da nossa conversa, eu não tirei minha preocupação em relação ao termo hobby, porque eu sempre tenho a sensação de que o hobby, ele traz, o próprio nome traz um peso. E traz um peso de obrigação ou um peso de luxo, como eu falei no começo, assim, de as pessoas acharem que é um luxo, ou de, eu não tenho tempo para ter um hobby, eu não tenho dinheiro para ter um hobby. Quando eu penso em lazer, eu vou dar um exemplo também de uma pessoa que trabalha conosco. Sabe qual é o lazer dele, o prazer dele? É ouvir e identificar passarinhos. Então, ele pode ser onde for. E é engraçado, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser o que for. Ele passou, tem alguma coisa de passarinho, ele passa, para. E fica viajando com aqueles passarinhos. Aí já está misturando duas inteligências, a musical, que tem a ver com essa questão de interpretar sons, entender sons, com a inteligência naturalista, porque no caso é um tipo de animal específico. Poderia ser qualquer animal, mas no caso são aves. E isso é muito interessante, isso é muito rico para o nosso cérebro, né? Olha, falando mais uma vez aqui sobre o Oriente, né? Um menino no Japão, devido a toda a questão da característica do que é escrito, do que é falado, ele vai ficar considerado alfabetizado com mais de 10 anos de idade. É um processo muito mais complexo, né? Tem até a integração daqueles ideogramas que vêm da região da China, que tem significado simbólico, então que é lido de uma outra forma. Então, o que acontece? O cérebro japonês acaba sendo diferente do cérebro do ocidental. Então, o que para a gente pode parecer um zumbido de um bicho ou um barulho de uma cachoeira, eles conseguem, na verdade, devido a todo esse processo diferente, encontrar mais beleza nisso do que a gente imagina. Sabendo isso, algo como o que você citou aqui agora, né, o interesse em especial por escutar barulhos de animais, no caso de aves, e a sua identificação. É um hobby que acaba incrementando de uma forma incrível a nossa capacidade cerebral. Eu vou dar até recado, viu, Valdir? Pode ficar muito feliz aí, dando nomes aqui de quem é a pessoa. Que é isso. Eu ia só comentar esse detalhe que você falou dessa carga que a palavra hobby tem. Eu entendo e vejo na prática isso acontecer, mas lembrando que essa carga é construída, ela não é dada. Então, uma parte desse processo pode ser justamente repensar o que o hobby ou lazer, que é uma categoria mais ampla, né, como ele disse, significam. Então, se a gente pensar que hobby não precisa ser um luxo, porque hobby pode ser uma coisa extremamente simples, dependendo como ouvir um passarinho na rua, ou pode ser uma coisa mais complexa, não precisa ser um luxo e não precisa ser uma obrigação. Então, é mais uma conexão consigo mesmo, é um dos benefícios que a gente vê dos hobbies, é aquilo que ele até falou da autoestima, de você se sentir mais com senso de propósito até. Quando eu penso, por exemplo, que vai ter alguma coisa legal no mundo do xadrez, gente, existe isso, tá?
Então tem uns campeonatos, a gente assiste na internet, fica lá torcendo pelos jogadores de xadrez, gente, existe isso. E aí eu fico, nossa, essa semana tem campeonato, tal, fulano vai jogar contra o ciclano. Isso já dá um senso de propósito até pra semana. Eu falo, nossa, tô doido pra chegar ao fim de semana porque tem campeonato, eu vou acompanhar. Fico lá 7 horas na internet vendo um jogo de xadrez de 2 caras que nunca me viram. Então, percebe que tem várias camadas de benefício aí que se afastam um pouco dessa noção da obrigação, por um lado, porque a coisa é automotivadora, e do luxo, dependendo se você tiver uma coisa tão simples pela falta de tempo que você consegue aplicar até quando está trabalhando, andando na rua. E para perceber como uma coisa, na verdade, tem a ver muito com equidade, né? A gente fala assim, é uma coisa elitista, porque quando você fala hobby, o que você imagina? Né? Aquele camarada que tem na garagem, né, um lugar que ele não estaciona o carro, mas ele montou ali sei lá, um cenário de marcenaria completo e tudo mais. E eu falei aqui o exemplo do aviãozinho que pilota. Mas vamos para a periferia? O menino que brinca de empinar papagaio quando é criança é brincadeira. E o adulto? Porque tem um monte de adulto que faz isso. Claro. Acaba sendo um hobby. Então faz aquelas pipas maravilhosas. Lógico que existe toda uma questão de disputa, porque um quer tomar a pipa do outro de uma forma ou de outra, mas é um hobby, é um momento que está tirando da vida para interagir com outras pessoas e para fazer algo que tenha uma performance sem um benefício secundário. Nós falamos bastante do envelhecimento, né? Mas eu queria entender um pouco os benefícios para outros quadros que muitos desses adultos atribulados têm, ansiedade e depressão, né? Qual é o papel do hobby em pessoas com ansiedade e depressão? Como é que ele pode beneficiar essas pessoas? Um dos pontos é que os hobbies tendem a dar uma desacelerada. Então você está ali naquela pilha de trabalho, de segunda a segunda, não para, fica com o telefone debaixo do travesseiro. O hobby, especialmente se a gente lembrar que ele tem um caráter automotivador, é um negócio que você gosta porque gosta, obrigatoriamente já te dá uma desacelerada. Então você tem que parar, se dedica àquilo, você fica lá com aquelas pessoas que têm quebra-cabeças de não sei quantas mil peças, uma mesa inteira dessa aqui de quebra-cabeça. Na hora que ela está ali, ela dá uma desconectada e obrigatoriamente já dá uma desacelerada. E a gente sabe o tanto que ansiedade, estresse, depressão e coisas do tipo afetam a saúde geral. Então só de dar essa desacelerada já ajuda. Outro ponto é aquilo que eu tinha comentado sobre uma conexão, que ele também comentou, da conexão consigo mesmo. Você se sente mais integrado. Você está dedicando o seu tempo para um negócio que para você faz sentido. Tudo isso gera esse benefício mais imediato de bem-estar, de qualidade de vida. Sabe? Então, mesmo pensando no curto prazo, isso já acontece. E tem diferença em essa brincadeira, eu vou insistir aqui em brincadeira e lazer. Além do hobby, brincadeira e lazer. Tem diferença já essa brincadeira, esse lazer, esse hobby, enfim, ele ser feito individualmente ou ele ser feito num coletivo? Qual o impacto disso? De uma forma ou de outra, sempre vai tocar no coletivo. Você pode pegar uma mulher, não estou nem falando de uma pessoa com 60 anos ou mais, porque existe muita moça hoje que, de repente, quer começar e começa a fazer tricô, crochê, esse tipo de coisa. Em algum momento, ela vai se relacionar com outras pessoas para trocar opiniões, pegar novas orientações, demonstrar o que fez, vai, de alguma maneira, precisar ir para alguma loja especializada para procurar fios diferentes, agulhas diferentes, e tudo vai depender da atividade que você acaba fazendo. Isso vai impactar na autoestima, isso traz mesmo a gente para uma conexão com aqui e agora. Então, eu tenho dificuldade de fazer meditação, de desligar de tudo. Puxa vida, a hora que você está fazendo o que você gosta, eu tenho certeza que essa vontade vai ficar um pouco mais fácil de ser trabalhada, sabe? E a gente percebe que existe uma busca, quando a pessoa, então, ela identifica o que ela quer mais, pela atividade que vai escolher. Né? Então, eu dei o exemplo do casal motoqueiro, tempos atrás virou uma febre. Todo mundo queria ir para estande de tiro. Você achava, eu sou focado, eu sou disciplinado, eu tenho mira, né? E outros atributos a mais. Aí, tudo bem, gente, vamos tirar a máscara e olhar tudo. É tudo criança, e a gente cresce, isso é normal, que de alguma maneira encontra sua descompressão e o momento em que você consegue ter uma conexão com o seu íntimo, sem trazer malefício para ninguém. Agora, eu insisto na questão do coletivo, para além desse contato, porque aí não, realmente, da forma que você traz é muito interessante, assim, vai gerar uma interação social. Mas quando eu falo, tipo, a pessoa tem um time que joga vôlei, tem uma turma que sai para jogar vôlei, tem um grupo que joga imagem e ação, uma vez por semana, por mês que seja, enfim, que vai para o coletivo. É uma turma que vai todo mundo, uma vez a cada X tempos, todo mundo se encontra para cozinhar.
Quando eu falo coletivo nesse sentido, de ser uma brincadeira com todos envolvidos ao mesmo tempo, isso faz alguma diferença em relação a esses benefícios futuros sobre as questões médicas, as questões de saúde, de ansiedade, de demência, de depressão, enfim. Isso traz. Vou te dar um outro exemplo que certamente todo mundo já ouviu falar aqui alguma vez. Um trabalho muito bem feito também por um jornalista. As Blue Zones. Você pega pontos do mundo onde pessoas vivem mais. E sendo entrevistadas e vendo como a coisa acontece, elas vivem melhor. Todas elas têm alguns pontos em comum. Não tem nada a ver com genética, porque um é no Japão, outro ali na região do Mediterrâneo, outro na região dos Estados Unidos, na Nicarágua, enfim. Mas atividades que trazem pertencimento, e aí a gente pode até sair dessa seara e dar outro exemplo, né? Atividades religiosas, espirituais, que muitas vezes também provocam essa conexão, mas não precisa ser isso, tá? Pode ser qualquer outra coisa, e um hobby, uma brincadeira, uma atividade, ela faz isso. Ela protege o indivíduo de várias coisas. Primeiro, da desconexão com a realidade. Então, a curiosidade dela, muitas vezes ela não teve acesso a uma informação, mas um amigo falou, ouviu um comentário, então a gente precisa estar junto com as pessoas, até como um mecanismo tampão para a nossa descompensação. Mas a ansiedade, a depressão e outras situações que, quando você está sozinho, naturalmente vai ter uma manifestação clínica muito mais exuberante, isso deixa de acontecer. E aí traz um benefício realmente palpável. Eu ia comentar isso, que tem uma tonelada de pesquisas mostrando que estar junto já tende a ser um fator protetivo para várias coisas. Então, às vezes, você pega 2 amostras de pessoas que são parecidas em um monte de coisa, carga horária de trabalho durante a semana, até atividade física, várias coisas, mas que tem um desfecho diferente em saúde, uma probabilidade maior ou menor, por conta da pertença. Então, aquilo, até minha área de pesquisa, psicologia da religião, né, a gente vê que um dos fatores protetivos, que está ligado à religião, à espiritualidade, é a pertença. É você estar ali num grupo de gente, que você pode encontrar essa mesma pertença em outro lugar, no esporte, em qualquer coisa, num hobby, num lazer. Então isso, até pela forma como nós evoluímos como espécie, isso é muito saudável. Você estar no meio dos outros, isso ajuda a dar sentido, isso ajuda a diminuir certas ambiguidades da vida que são ansiogênicas. Então, se tem um grupo que tem um sistema de crença ali mais ou menos unificado, que falam como que a vida é, como que a coisa vai caminhar, que você está seguro, que você tem suporte, tudo isso congrega para que seja protetivo. E tem um momento que eu realmente me preocupo cada vez mais, né? Aqui a gente já está falando da morte, né? Alguma coisa assim maior. Mas antes disso, uma, entre aspas, morte em vida que pode acontecer. Uma viuvez, né? Que pode impactar demais no momento em que você lida com a realidade do tempo que passou, como também uma aposentadoria compulsória. Eu, como professor ali na Universidade de São Paulo, eu vejo, né, a questão do dia, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? O dia que a pessoa completou, acabou. E aí, como é que é? De repente a pessoa está num nível ali de atividade intelectual, de relacionamento, de demanda de coisa a fazer, e de uma hora para outra aquele cenário acaba. Né? O que tem de mágico um professor universitário, cirurgião, morrer em campo, operatório, um herói? Não, acho que tem muito mais a ver com um descuidado, um despreparo, porque esse momento ele vai acontecer. E o hobby ele pode ser um mecanismo a ser incorporado no dia a dia, que aos poucos vai tomando um certo vulto, aí de propósito, e aqui eu estou falando com muita reserva, né, desde que a saúde financeira esteja bem tratada, a saúde física esteja bem tratada, a família e tudo mais, né, para garantir que não exista esse impacto que muitas pessoas, depois da aposentadoria, pelo menos eu que trato muitos idosos com hidrocefalia e depressão normal, vem se queixar daquele vazio enorme que tem, fala, pô, doutor, eu não sei se eu entrei num quadro de demência ou não, mas eu tinha tanta coisa para fazer e hoje, olha, você me desculpa falar, eu sei que todo mundo me trata como uma pessoa muito importante da família, mas eu me sinto um inútil, eu me sinto um peso, e a pessoa não é, mas ela se sente, é uma narrativa. E um despreparo, porque, e aí, o que você gosta de fazer? Não, então, não sei, hoje eu fico na frente da televisão, mas não sei o que, e você fala, puxa, se tivesse um hobby, talvez aquele momento poderia estar sendo mais bem aproveitado. Falando dessa etapa da vida, o hobby também, dependendo do hobby, por exemplo, pintar porcelana, pintar quadros, acaba ficando como uma parte do seu legado, que é muito importante no fim da vida, não? Você saber que deixou um legado. Sem sombra de dúvida. E principalmente um legado que você fez gostando de fazer, né? Uhum. Sem ter que fazer por conta de uma retribuição financeira ou profissional. Que seja.
A gente falou muito aqui a questão de, não precisa de dinheiro necessariamente lá, e a gente falou atividade ao ar livre, jardinagem. Eu acho que já tem ocorrido alguns movimentos, assim, de estimular a jardinagem, né? Vida, eu sempre trago, tá? Na questão prática médica ali, o que faz no nosso cérebro. Desculpa te interromper aqui, mas quantos homens não sabem fritar um ovo ou passar um café? Aí o camarada aposenta, ele tem na frente dele uma oportunidade incrível e se descobrem como verdadeiros chefes. Falam, puxa vida, era tão legal cozinhar e eu passei uma vida inteira sem vir para a cozinha, só querendo a comida pronta. Pô, aí o cara descobre que ele vai querer ir na feira, ele vai querer entender como funciona cada tempero, o que cada coisa provoca. Enfim, a gente tem um campo enorme pela frente, desde que a gente permita pensar e olhar isso como um momento importante na nossa vida. É isso? É isso. Porque acho que um ponto que a sua pergunta tá voltando é esse ponto, pelo que eu estou entendendo, um pouco mais concreto na prática mesmo, o que acontece dentro do corpo. Talvez se a gente fizer um micro recorte, aí ele pode me ajudar muito como médico, se a gente pensar em coisas de saúde meio básicas, por exemplo, pressão alta. Então, imagina uma pessoa que está pilhada o tempo todo, estressada. Estou pegando um personagem paradigmático da sua anedota aí, que dorme com o travesseiro cobrindo o seu lado. Anedota, pior que é real. Fumando, bebendo pra caramba às vezes. Então, não sei, por isso que eu tô me dando a liberdade criativa de montar o meu personagem. Tô montando meu personagem aqui. Estressado, fuma pra tentar dar uma relaxada, mas aí o efeito do tabaco acaba que não ajuda tanto assim. Tem um lado psicoestimulante aí, mas enfim. E aí, imagina os desfechos pra saúde. Um deles, por exemplo, só pra fazer um recorte, pressão alta. A gente sabe que isso predispõe a uma série de doenças, tem um monte de desfechos negativos em saúde que isso pode acarretar. Então, qualquer medida que possa ajudar a lidar com a pressão alta, e tem vários, né? Esporte, alimentação, várias coisas, sono regulado, você dorme bem a noite inteira ali, chega na fase REM, elimina toxinas, um monte de coisa. Mas imagina o papel de um negócio mágico que vai, ou pode te dar uma tranquilizada, abaixar a bola, faz você desacelerar um pouco. Tudo isso tende a abaixar a sua pressão, tende a diminuir o ritmo cardíaco, várias coisas ali que são benéficas a curto, médio e longo prazo, sabe? Então você pode estender esse exemplo da pressão alta para um monte de outros desfechos clínicos ali que são possíveis, né? Várias consequências no organismo de você dar uma desacelerada, de você conseguir admirar as coisas e o cantar dos pássaros, sabe? Tudo isso que puder te colocar num estado um pouco mais de homeostase ali do organismo, isso tende a gerar benefícios concretos para a saúde, porque seu corpo funciona num lugar mais bacana ali, um nível um pouco mais ótimo de funcionamento mesmo. A gente já está acabando aqui, já acabou o tempo, inclusive, mas eu queria que vocês dessem uma dica mesmo, uma orientação. Quero ouvir de um e do outro, assim, para quem não tem esse hábito de brincar ainda hoje em dia, adultos, idosos. Eu queria que vocês dessem uma orientação mesmo. Comecem por onde ou façam isso hoje. Comecem a tentar fazer isso hoje. Sabe, meio que um passo a passo, pelo menos para a pessoa ter um estímulo para mudar esse ciclo. E eu queria acrescentar os adolescentes também. Né? Como tirar os adolescentes da tela e voltá-los para aquela brincadeira que eles faziam, não necessariamente aquela brincadeira que eles faziam quando eram crianças, mas para que eles mantenham isso ao longo da vida. Tem um amigo meu, professor Altair de Souza, da Unifesp, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que crianças não são pequenos adultos, mas adultos são crianças grandes. Então, a gente levar isso para a vida, de assumir que isso faz parte, é normal. Até o Ayrton Senna dizia, né, acho que essa frase é atribuída a ele, de que crianças e adultos gostam de brincar, mas os brinquedos dos adultos são mais caros. Então, assumir que isso é uma parte da nossa vida é normal. Baixa a guarda, aceita, bora brincar. E eu tenho muitos pacientes com TDAH, muitos. E vários deles falam, olha, eu queria, por exemplo, engajar em leitura. Eu adoraria ler, tem tanto livro legal na minha casa, mas eu não consigo engajar, porque tem toda aquela questão do TDAH e tal. Uma coisa que costuma funcionar muito com eles é a criação de hábito num nível que inicialmente é consciente, mas que depois fica mais automático. Olha, eu costumo falar com eles, né? Leia uma página por dia. O seu compromisso é ler uma página, só uma. Fala, não, mas uma é tão fácil, vai lá. Leia uma página por dia. Porque aí tem aquela questão até de não ler a página até o final, né? Chegou no final do parágrafo, às vezes tem que voltar, enfim. E aí lê uma página por dia. Aí chega na sessão seguinte, tô lendo agora, todo dia tô lendo uma página por dia. O livro tem mais de 1000 páginas, é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Mais de 1000 páginas. Mas tô lendo uma página por dia, ok. Aí na semana seguinte, olha, eu errei a mão, tá? Tô lendo agora 3 por dia. Falei, mas eu te pedi pra ler uma, mas eu tô lendo 3. E eu assim, tudo bem, né? O objetivo era esse mesmo. Então, aquilo vai virando um hábito
Só que, a princípio, tem que ser fácil. Uma dica prática, você tem alguma dificuldade de pegar um hábito ali, de se dar esse tempo, talvez começar com uma coisa que seja ridiculamente fácil. Porque aí fica quase impossível você não fazer. E aí você vai pegando gosto. Ou então você percebe que aquilo é muito legal e aí aquilo vai te motivando. A ideia do muito fácil é só aumentar um pouco a probabilidade de você aderir no começo. De você experimentar, de você se permitir esse senso de aventura. E aí, aos pouquinhos, isso pode ir crescendo. Então, talvez uma sugestão prática é essa. Pega um negócio que, a princípio, você pensa como muito grande, aprender piano, imagina. Quantos anos eu vou ter que fazer para sair da música do... Vai levar tanto tempo para fazer isso. Mas se você divide em microtarefas, todo dia eu tenho que ficar 5 minutos lá no piano, sei lá. Isso, naturalmente, se for uma atividade que faça brilhar seus olhos, que seja motivadora por si mesma, isso tende a escalar. Isso é que eu tô achando ótima conversa e eu vou passar para suas dicas. É porque vem vindo os insights, assim, por exemplo, faça alguma coisa muito boba. Eu fiquei imaginando se acordar, olhar pro espelho e começar a fazer caretas. Assim. Então, você não vai tomar muito tempo, vai ter que ir lá escovar os dentes, mentir o cabelo, vou ficar fazendo careta. Pronto, eu tô brincando comigo mesmo. Sim, assim, show de Truman. Aquela cena clássica do show de Truman, que ele fica lá brincando de astronauta no espelho toda manhã, já começa a te colocar em contato com essa dimensão lúdica que pode abrir várias outras portas também. Você sabe que eu adoro trabalhar em equipe, então eu vou complementar, porque eu acho que esse é o excelente ponto de saída. E dando sequência, vamos fazer o que ele falou, adotar o hábito de ter um diário. Tá? Qualquer mudança, qualquer incorporação, quando a gente documenta, fica mais fácil. Então, começar a colocar no papel, diariamente, o que você faz, o que você realmente gosta, o que você tem prazer. Porque às vezes você já tem um hobby, você não chama isso de hobby. Uhum. E mais do que isso, verificar se existem alguns vampiros, se me permite botar esse nome, do circuito do prazer cerebral, que rouba a sua dopamina e que não traz benefício muito grande. Eu falei aqui exemplo de vícios como tabagismo, etilismo e assim vai. Mas existem outros, né? Às vezes a pessoa gasta muito tempo falando mal dos outros, reclamando, fazendo fofoca. De repente fala, não, meu hobby é esse, eu fico falando da vida dos outros. Pô, não deixa de ser um hobby, mas é um hobby que vai te pagar, vai te cobrar um preço muito alto, né? Até mesmo da sua percepção e do seu autodesenvolvimento. Então, a incorporação de um diário vai te ajudar depois do período aí de pelo menos o ciclo de um mês, né? Passar todas as fases da Lua pelo menos uma vez, para se entender um pouquinho. Super agradeço a participação de vocês. Começo pela Stephanie Pelvezan, que é editora assistente de saúde. Muito obrigada, Stephanie. Tema ótimo para tratar aqui. Léo Martins, psicólogo, professor colaborador da USP. Muito obrigada também. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom que a gente termina o programa assim feliz, né? Ótimo isso. Fernando Gomes, neurocirurgião, professor de neurocirurgia da USP, autor de 9 livros. Muito obrigada também. Eu que agradeço. Muito obrigado. E você, qual vai ser a sua brincadeira hoje? Um dos seus hobbies foi assistir aqui o 2 Pontos. Chamou outros também para ter esse mesmo hobby, assistir ao 2 Pontos, que sempre tem temas bem interessantes aqui para vocês. Levem também para outras pessoas conhecerem, curtam, comentem, compartilhem, né? E aí isso realmente já ajuda a gente. A gente tenta sempre trazer temas de saúde aqui, sempre nessa linha de tentar ajudar mesmo a refletir, né, desacelerar um pouco o que é necessário, mas olha, super obrigado pela sua companhia, super agradeço a vocês, sua audiência toda semana. Aponta o celular aí para o QR Code na tela, aproveita para também assinar o Estadão com desconto e ter material exclusivo, por exemplo, da Editoria de Saúde, tem colunistas, tem tudo, tem reportagens especiais. Eu te espero aqui na próxima semana, até lá.